Olá, na grande reportagem de hoje nós vamos explorar os impactos do Bolsa Família na vida do brasileiro. É um benefício que há 22 anos busca reduzir as desigualdades sociais do país. O primeiro passo desse desafio é entender como o programa funciona. E para isso nós conversamos com Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Criado em 2003, o Bolsa Família completou 22 anos em outubro. De lá para cá, se tornou o maior programa de transferência de renda condicionada no mundo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, são mais de 19 milhões de famílias beneficiadas em todo o país, com um investimento mensal superior aos 12 milhões de reais. O primeiro passo, ele acontece dentro dos Centros de Referência da Assistência Social, que são os CRAS de todos os municípios. É no CRAS que o cadastro único é preenchido. Então, esse é o primeiro passo, estar dentro do cadastro único. As famílias que têm renda até R$ 218, elas têm condições de entrarem para o programa Bolsa Família. O cadastro único é a porta de entrada não só para o programa Bolsa Família, mas para uma média de 48 programas do governo federal, a porta de entrada é o cadastro único. E aí, quando essa família chega no cadastro único, é muito importante que ela preenche o cadastro com as informações muito verdadeiras de todo o núcleo familiar, que ali ela vai dar informação sobre escolaridade, sobre endereço, sobre quantas pessoas moram na casa, se a mulher é casada, mas se vive com um companheiro. Todas essas informações é extremamente importante que seja dada as informações completamente reais e verdadeiras do núcleo familiar de cada residência. Mas, para atingir o patamar atual, Bolsa Família conta com um trabalho conjunto do governo federal com os estados e municípios que acompanham os beneficiários de perto. A gente tem um programa que hoje atende uma média de 19 milhões de famílias em todo o Brasil, ou seja, todos os 5.570 municípios têm o programa Bolsa Família e existem os beneficiários do programa. Mas nós precisamos cada vez mais fazer com que as famílias que recebam o Bolsa Família são as famílias que estejam em maior situação de vulnerabilidade. Esse é o desafio, fazer o benefício do programa Bolsa Família chegar realmente a quem mais precisa. E aí o Estado, ele recebe todas as informações do governo federal, ele recebe capacitações do governo federal e ele tem a obrigação de ajudar e capacitar todos os municípios daquele estado. Além disso, nós temos também um acompanhamento que é da saúde e da educação, sabe, que é feita pelas secretarias municipais de saúde, pelas secretarias municipais de educação, que elas fazem um acompanhamento das condicionalidades. E esse papel é responsabilidade do município. As condicionalidades são compromissos que as famílias do Bolsa Família devem seguir para continuar recebendo o benefício. A lista inclui o cumprimento do calendário de vacinação para crianças de até 7 anos, acompanhamento médico de gestantes, frequência escolar de pelo menos 60% para menores entre 4 e 6 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica. O município precisa identificar isso. Muitas vezes é uma criança que está sofrendo violência em cada localidade. Então a gente fala que o governo federal não tem como estar lá. Sabe, para a gente chega aqui, na hora quando chega a informação que uma criança está com um número X de faltas, sabe, antes mesmo de bloquear o benefício, a gente entra em contato, a gente quer que os municípios, sabe, vejam o que está acontecendo nesse núcleo familiar, para que essas famílias realmente sejam acompanhadas. Quando a gente olhava, principalmente para os estados do norte e do nordeste, onde a gente via um número, era seca, fome, desnutrição, um alto índice de crianças fora da escola, um alto índice de crianças no trabalho infantil, e isso com o Bolsa Família, sabe, isso foi mudando muito ao longo dos anos, principalmente por conta das condicionalidades, onde as famílias começaram a entender que a importância da educação era muito maior do que as crianças estarem no trabalho infantil. Sabe? E a partir do momento que essas famílias começaram a ter esse entendimento e começaram a ter uma renda, um benefício mensal do programa Bolsa Família, que isso custeava as necessidades básicas dessas famílias, nós começamos a ter o maior número de crianças na idade certa dentro de sala de aula. Sabe? Além disso, a nossa luta hoje em dia é que para que todas as nossas crianças elas tenham a oportunidade de aprender a ler, a escrever na idade certa.
para que a educação seja cada vez mais fortalecida na vida dessas crianças e dos adolescentes. E o programa Bolsa Família, como ele tem 22 anos já desde a sua criação, quando a gente olha os estudos e pesquisas que nós já tivemos, já nos diz o seguinte, assim, olha, que da primeira década do programa Bolsa Família, 75% dos filhos dos beneficiários do programa Bolsa Família não se tornaram beneficiários porque outras políticas chegaram na vida delas. Atualmente, além do valor do Bolsa Família, o programa também conta com benefícios adicionais. O de renda e cidadania garante mais R$ 142 para cada membro da família. O gestante dá R$ 50 adicionais para mulheres durante a gravidez. O Nutris dá mais R$ 50 para domicílios que possuem crianças entre 0 e 6 meses. O de primeira infância oferece R$ 150 a mais para famílias com crianças entre 0 a 6 anos. E o de crianças e adolescentes dá mais R$ 50 àqueles entre 7 e 18 anos. Adicionais garantidos por algum tempo, mesmo nos casos em que as famílias superam a renda máxima para continuar recebendo o benefício. A regra de proteção é uma regra também muito importante, porque no programa Bolsa Família existem muito fake news circulando para as famílias de baixa renda. Uma dessas mentiras é que espalham que quem é beneficiária do Bolsa Família ou beneficiário que não pode ter carteira assinada, porque se tiver carteira assinada, perde o emprego. E isso não é verdade. E se essa família, que ela é beneficiária do Bolsa Família, ela consegue o emprego com carteira assinada, na hora que pega o dinheiro do salário dela, sabe, da carteira assinada, ela divide por todos os membros da família, sabe? E se ela ficar entre R$ 218 a R$ 706 por renda per capita, ficar entre 218 e 706 reais, ela vem para a regra de proteção, ela fica por mais um ano recebendo 50% do benefício do programa Bolsa Família e mais o recurso da carteira assinada. Se a renda dessa carteira assinada for maior do que 706 por pessoa, na hora que pegou esse salário, dividiu por todos os membros da família, se passar de 706 por pessoa, aí essa família é desligada do programa. Ah, mas se depois de 4 meses essa família perde o emprego, volta lá no CRAS, atualiza todos os seus dados, sabe? E volta novamente para o programa Bolsa Família. Se estiver em regra de proteção e perde o emprego, sabe, já volta automaticamente para o programa Bolsa Família, porque você tinha saído, não tinha saído do programa, estava já na regra de proteção recebendo 50% do benefício. Cuidados que garantem um futuro mais estável para as próximas gerações. Então, o que nós queremos muito é que os filhos dos beneficiários do programa Bolsa Família não se tornem novos beneficiários, que as políticas públicas, que o acesso à educação chegue cada vez mais na vida delas. Depois de entender como o Bolsa Família funciona e todos os seus mecanismos, agora é hora de explicar como ele influencia na prática o dia a dia da população. Como você viu, essas condicionalidades são muito importantes para o desenvolvimento dos beneficiados, isso desde o início da vida. Afinal, uma pesquisa mostrou que o programa reduz em mais de 90% a pobreza na primeira infância, a partir justamente dessas condições impostas às famílias que recebem essa renda. É durante a primeira infância que 90% das conexões do cérebro humano são formadas, servindo como base para o restante da vida. Daí a importância de garantir as condições adequadas às crianças nesta faixa etária. Segundo um estudo realizado em conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que se baseou em dados de 2023, 10 milhões de menores na primeira infância fazem parte de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, uma concentração maior do que a média do restante do Brasil. Realidade que o Bolsa Família ajuda a combater. De acordo com o levantamento, o benefício reduz em quase 92% a quantidade de crianças entre 0 e 6 anos que vivem em condições de pobreza ou extrema pobreza. E a transferência ela elimina de forma imediata, não de forma integral, mas percentualmente, um percentual muito grande, acho que do número que a gente traz no nosso estudo, crianças em situação grave de pobreza estariam em uma camada de 80%. Com o Bolsa Família, isso cai para 8,1%. Então a gente está falando assim de fato eliminar dessas crianças, sobretudo numa fase tão crítica desse período de desenvolvimento, uma condição mínima ali de sobrevivência.
Mas a gente precisa passar da sobrevivência e a gente precisa ir para o campo do desenvolvimento, porque é o campo do desenvolvimento que quebra ciclo intergeracional de pobreza. Pensando nisso, a CEO destaca a importância das condicionalidades do Bolsa Família, compromissos que os beneficiários assumem para continuar recebendo o auxílio. Então, quando você cria condicionalidade no campo da saúde, no campo da educação, você encontra muitas vezes essa criança. A gente fala muito na educação sobre a busca ativa, que é trazer crianças que estão fora da escola e que normalmente são as que mais precisam, são as que estão em situação de maior vulnerabilidade para o serviço. E o serviço da educação, por exemplo, como a creche e pré-escola, na educação infantil, ele é um serviço que passa a ser integral na medida em que essa criança, ao receber uma transferência de renda, recebe a vaga da escola, mas também tem que ter as vacinas exigidas, e ela passa por parte de todos os programas, de alguma maneira, da assistência social, da saúde, da educação. E é esse olhar integral, intersetorial, que garante à criança o seu desenvolvimento quando os serviços são ofertados com qualidade. Muito importante dizer isso. A partir dessas iniciativas, a criança tem acesso aos 5 pilares necessários para o desenvolvimento adequado na primeira infância. No campo da nutrição, o que a criança precisa? Ela precisa da segurança alimentar, que é acesso à comida. Mas tão importante quanto a segurança alimentar é a segurança do alimento. E a gente está vendo que esta insegurança do alimento, muito baseada em produtos não naturais, produtos ultraprocessados, ela está gerando um efeito contrário, que é equivalente ao da fome, que é o da obesidade, que é o dessa disfunção mesmo alimentar. Isso gera um impacto imunológico, né, no seu sistema imunológico, enfraquece o seu sistema imunológico e ao mesmo tempo gera doença crônica. No campo da educação, que é um outro pilar absolutamente fundamental, é importante a gente exigir mais acesso à creche, sobretudo, e pré-escola, que a gente ainda tem, e as crianças que estão fora da educação infantil, que é essa primeira etapa da educação básica, são as crianças em maior vulnerabilidade, que mais precisariam desse serviço. E exigir a qualidade. Hoje a educação infantil não é avaliada no Brasil e a gente precisa avaliar, porque o que não se pode medir, não se pode melhorar. Na saúde, a gente precisa do atendimento materno-infantil com qualidade para todo mundo. Acho que o SUS faz um grande trabalho, ele é um grande conquista e até acho que um grande campeão nacional no Brasil, mas a gente ainda tem lentidão no serviço, a gente ainda tem mulheres que não fazem todas as consultas de pré-natal necessárias, a gente tem crianças que não tomam todas as vacinas, ao contrário, a gente teve um retrocesso em vacinas no Brasil e no mundo, mas muito importante ter atenção a isso, dado que a gente já foi referência nesse campo. No campo da assistência social, a gente precisa de práticas de fortalecimento parentais. Todo mundo sabe que tem que colocar na escola e que tem que dar vacina, mas nem todo mundo sabe que a relação do pai, da mãe com essa criança, do cuidador dessa criança com a criança é tão importante quanto. Como a gente conversa com ela, como que a gente brinca, como que a gente faz aquela leitura, como que conta sobre o dia, como inclui nas tarefas domésticas, como que senta no chão, brinca, rola junto, de uma forma presente, de uma forma que você consegue se entregar nessa relação de amor, de vínculo e de estímulos, que é tão fundamental para o desenvolvimento acontecer. E por fim, no campo da violência, a gente tem que primeiro reconhecer que o Brasil é um país violento, o Brasil é um país racista, e a violência ela é o grande detrator de tudo que a gente está falando aqui. Então, mesmo que a criança tenha comida, tenha educação, tenha saúde, tenha uma forte relação parental em casa, com um ambiente acolhedor, se houver violência, nada disso funciona. Pontos de atenção que trazem resultados quando cumpridos. Os grandes benefícios de uma primeira infância bem cuidada são a gente conseguir quebrar os ciclos intergeracionais de pobreza. Isso não é uma hipótese, isso tem sido comprovado por toda a literatura, mas isso se consolida com um Nobel de Economia, que é o James Heckman, que faz a curva do Heckman, que mostra que o ROI, o retorno do investimento na primeira infância, é dos maiores imagináveis no mundo, sobretudo comparativamente com qualquer outro investimento. Então ele mostra que para cada dólar investido na primeira infância, você tem um retorno de $7. Ele mostra que
Uma criança que teve, então, esse conjunto de ações, então teve comida, teve escola, teve saúde, teve assistência social e não esteve sujeita a nenhuma violência, ela vai ter uma melhora nos seus indicadores educacionais, então ela vai ter até 3 vezes mais a possibilidade de aprender durante toda a sua jornada escolar. Isso vai retirá-la, provavelmente, desses indicadores aí de evasão escolar, vai retirá-la desses indicadores de analfabetismo funcional, ou seja, ela vai concluir os seus estudos com maior eficiência na sua aprendizagem, que é o que a gente quer. O segundo aspecto é o aspecto da saúde. Porque a primeira infância bem vivida, com todos aqueles elementos que a gente falou, ela gera um melhor estado de saúde física e mental. Então, inclusive pensando em problemas de depressão, de saúde mental, que a gente fala tanto hoje, de possibilidade de estar inserido no meio do trabalho, de trabalhar em equipe, de ser criativo, de ser um profissional que circula bem, que se posiciona bem, que consegue estar nesses ambientes. Isso tudo é formado na primeira infância. Agora, também do ponto de vista de saúde física, de você ter menos propensão à doença crônica, de você ser um custo para a saúde pública menor. E um outro elemento é a segurança pública, que é muito pouco falada, e o Heckman traz isso no seu debate, que é uma criança com uma primeira infância bem vivida tem menor propensão a ser violenta. E, por fim, ele entra no aspecto econômico, sobre uma criança com a primeira infância bem vivida ter até 25% a mais de salário, maior propensão de estar no mercado de trabalho também, e isso, do ponto de vista econômico, gera ganhos substanciais que compõem esse número, essa equação. Então, a primeira infância ela é muito estratégica pela primeira infância, pela essa criança, porque é um direito também, mas também para toda a vida e para a sociedade de forma geral. Depois do intervalo, a gente mostra como o programa Bolsa Família influencia na qualidade da vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. A atenção do Bolsa Família com a saúde não é exclusiva às crianças. Um estudo transformou em dados as evidências de como o programa influencia na qualidade de vida das pessoas em vulnerabilidade, em especial as mulheres. Isso porque o benefício ele foi associado a quedas de casos e mortes por AIDS. Um estudo feito pela Fiocruz, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, mostra que o Bolsa Família pode influenciar na queda de casos e de mortes causadas pela AIDS em mulheres em situação de vulnerabilidade. A Andréa, pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva da Federal Baiana, participou da análise publicada na famosa revista científica Nature Human Behavior. Quando a gente decide fazer uma avaliação de política pública, temos que entender o caminho do efeito, né, e da causa. Especificamente falando do Bolsa Família, que é o maior programa de transferência condicionada do mundo, ele não é só uma política que transfere renda. Para ter a manutenção dessa transferência de renda, também precisa dessas condicionalidades. E essas condicionalidades é o que a gente buscou também avaliar, porque não é apenas no curto prazo que seria um efeito da renda de imediato, mas a condicionalidade no longo prazo são direcionados à saúde e à educação, né? E especificamente no nosso caso, como buscamos indicadores de resultados na saúde, né, que no caso é incidência e mortalidade por AIDS, essa transferência junto com as suas condicionalidades, já vimos evidências iniciais de que, por meio delas, né, no caso das mulheres, que são as mais expostas ao programa e também foi a que ao longo do tempo teve uma maior redução de incidência por AIDS, a gente quis investigar o quanto o Bolsa, né, o quanto o programa poderia ter relação com essa queda desses indicadores. A pesquisa contou com mais de 12 milhões de mulheres de baixa renda, com focos em mães e filhas de moradias beneficiadas pelo Bolsa Família. Entre as mães, o programa foi associado a uma queda de 42% nos casos de AIDS e de 43% na mortalidade. Entre as filhas, a diminuição nas ocorrências foi de 47%
enquanto as mortes caíram 55%. Se tratando das filhas, o conhecimento na escola sobre medidas preventivas ou maior acesso ao sistema de saúde, né, como os postos nos bairros, porque precisa para manutenção, precisa dessa exposição, saída aos postos de saúde. Então, essa relação do Bolsa com as suas condicionalidades e a relação com HIV/AIDS, né, especificamente, nos motivou a fazer esse estudo. As condicionalidades são compromissos que as famílias do Bolsa Família devem cumprir para continuar recebendo o benefício. A lista inclui o cumprimento do calendário de vacinação para crianças de até 7 anos, acompanhamento médico de gestantes, frequência escolar de pelo menos 60% para menores entre 4 e 6 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos que não tenham concluído a educação básica. As filhas acabariam recebendo a transferência de renda de forma indireta por meio da mãe e as condicionalidades seriam diretamente ligadas a elas. O que vimos foi que a transferência de renda imediata ela já alivia muito esse nível de pobreza, né? Essa vulnerabilidade de imediato, porque já tem essa transferência de renda, mas que as condicionalidades de saúde e de educação, que são mais de longo prazo, a gente consegue ter um maior indicativo de que no futuro essas filhas, né, depois talvez até do nosso ano final de análise, essas filhas possam ter menor incidência e mortalidade por AIDS, uma vez que elas já vão estar mais assistidas e com um nível de escolaridade maior comparado às mães. Uma análise que mostra como o programa vai além da transferência de renda. Os vários críticos do Bolsa Família, né, eles falam só apenas da renda, mas esquecem de ver que é uma política que eu vejo ela diferente de muitas outras, que não é uma política imediatista, de curto prazo. Né? Não é só para angariar votos, assim, que eu vejo exatamente. Mas não, eu vejo o Bolsa Família como uma política que busca quebrar o ciclo intergeracional da pobreza. Buscando, além dessa transferência imediata, porque as pessoas realmente precisam comer, né, e precisam se alimentar, e precisam... porque quem passa fome, R$1 sim, faz muita diferença numa renda, mas também tem uma perspectiva de melhora de saúde, tem uma perspectiva de melhora da educação, que só com o tempo pode esses indivíduos sair desse ciclo de pobreza que talvez sua família, o que antes não conseguia ter, a partir do Bolsa Família possa ter a esperança de vir a sair desse ciclo de pobreza. E hoje a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever a íntegra desse programa no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.